dificuldades na produção dessas provas. Dessa forma, por essa grande dificuldade em produzir a prova, o que o juiz ele pode fazer no caso concreto, na dinâmica probatória? Ele pode atribuir o ônus da prova ao empregador, pela dificuldade que o empregado tem em produzir essa prova. Então veja que interessante e a evolução no estudo. Nós temos uma evolução nesse estudo, com base nos princípios da efetividade do processo, celeridade, razoável duração, princípio do não retrocesso social, eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais e assim por diante. É a realização de um diálogo das fontes entre o processo trabalho, processo civil e direito constitucional. Por exemplo, nós temos casos, pessoal, de mulheres que são vítimas de assédio sexual. A mulher tem muita dificuldade em produzir esse tipo de prova. O juiz, o que ele poderia fazer nesse caso? Ele poderia atribuir o ônus da prova ao empregador. O empregador que vai ter que provar que não praticava o assédio sexual, aplicando a teoria dinâmica da prova, o princípio da aptidão da prova. Também nós temos o raciocínio, por exemplo, do assédio moral. O assédio moral, o terror psicológico no ambiente de trabalho, em que o empregado tem muita dificuldade na produção dessa prova. Veja o seguinte, o assédio moral, o terror psicológico no ambiente de trabalho, eu diria que é a inteligência arquitetada do mal, né? Para quem já foi vítima e está assistindo nosso programa, sabe muito bem do que eu estou falando. É realmente um terror psicológico no ambiente de trabalho. Uma prova muito difícil de ser produzida em audiência. Nessa linha de raciocínio, o juiz ele poderia aplicar a teoria dinâmica da prova. Não é a mesma coisa que a inversão do ônus. A inversão do ônus está prevista no ordenamento. A teoria dinâmica é a análise do caso concreto e a aplicação do ônus da prova para quem tenha melhores condições de produzi-la. Nós tivemos julgados recentes do TST, inclusive admitindo gravação clandestina. Conversas telefônicas, gravação clandestina, sem o conhecimento da parte contrária. E essas provas foram admitidas pela dificuldade que tem o empregado, muitas vezes, na produção dessa prova. Então veja como o direito probatório ele vem evoluindo. Como diria o Francesco Carnelucci, as provas representam o coração do processo e realmente a gente vem enxergando uma grande evolução na produção probatória. Então, fique atento, como tema atual, como tema polêmico, essa questão da evolução da teoria estática para a teoria dinâmica da prova, a aplicação do princípio da aptidão da prova e essas questões como gravação clandestina, admissão de prova ilícita. É isso, pessoal. Com isso, nós terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, analisamos aí aspectos atuais, polêmicos, das provas trabalhistas. Segura um pouquinho que no nosso próximo bloco abordaremos o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, responderemos dúvidas e perguntas enviadas por vocês, telespectadores. Até daqui a pouco. Queridos amigos, iniciamos agora o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Mande suas dúvidas para nós, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Teremos um grande prazer em respondê-las. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Professor Leone, eu gostaria que o senhor explicasse as regras do ônus da prova no processo do trabalho. Olha, como nós abordamos no primeiro bloco, essa questão do ônus da prova na Justiça do Trabalho é fundamental. Para você que se prepara para exames de ordem, concurso público, ou para você que milita na área ou se interessa pelo processo do trabalho. É inegavelmente um dos temas mais importantes de processo do trabalho. Primeiro, veja bem, a ideia de ônus, por si só, representa um fardo, um encargo. No âmbito do processo, quando a gente tem um ônus,
Em princípio, a gente não é obrigado a praticar o ato processual, mas a ausência da prática, a omissão, traz um resultado negativo. Portanto, veja, o que significa ônus da prova? Veja que o objeto das provas é a demonstração de um fato relevante, pertinente e controvertido. O que significa, portanto, o ônus da prova? Significa um dever processual, por exemplo, em que a parte, no primeiro momento, ela precisa praticar aquele ato. Mas, se ela não praticar, ela ao mesmo tempo não é obrigada. Mas, se ela não praticar, ela sofrerá um resultado negativo. Ou seja, para você memorizar bem o que é o ônus da prova. O ônus da prova significa a incumbência da prova daquilo. E a ausência traz um resultado negativo. O ônus da prova vem regulamentado pelo artigo 818 da CLT e artigo 333 do Código de Processo Civil. O artigo 818, ele traz para nós que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. No direito brasileiro não basta alegar, tem que se provar. Fato alegado e não provado é considerado inexistente no mundo jurídico. E esse princípio, esse artigo 818 da CLT, traz o princípio da necessidade da prova. Não basta alegar, há realmente uma necessidade em se provar aquilo que é alegado. Mas prevalece o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que o artigo 818 ele é insuficiente para regrar todas as situações do ônus da prova. Portanto, nós teremos, à luz do artigo 769 da CLT, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, em especial o artigo 333, que traz duas regras básicas. A primeira é em relação ao autor. Ao autor, incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Já a segunda regra refere-se ao réu, que tem que provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso está relacionado à defesa indireta de mérito. Também vale a pena ressaltar que no âmbito do processo do trabalho e da justiça do trabalho, há a possibilidade da inversão do ônus da prova pela aplicação subsidiária do inciso 8 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Então, como nós temos na área trabalhista o trabalhador hipossuficiente, que é a parte mais fraca, pela hipossuficiência, o juiz ele poderia sim inverter o ônus da prova. Então, basicamente, nós temos as regras de distribuição do ônus da prova, aplicação dos artigos 818 da CLT e 333 do Código de Processo Civil e a inversão do ônus da prova pela aplicação do inciso 8 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Legal? Acompanhando o nosso programa, vamos para a próxima pergunta. Professor Leone, em muitos casos, o empregado tem dificuldade em produzir provas num processo trabalhista. Como é que ele pode resolver esse problema? Olha, isso realmente vem acontecendo bastante na prática, bastante no mercado de trabalho. Muitas vezes, o trabalhador empregado, ele é lesionado no ambiente de trabalho, vai procurar um escritório de advocacia, chegando lá, conta o seu caso para o patrono, para o advogado, e uma pergunta básica que o advogado sempre faz é: tem prova disso que você está alegando? Nós vimos que um dos princípios que rege as provas, tanto no processo civil, mas em especial aqui no processo de trabalho, é o princípio da necessidade da prova. No direito brasileiro, não basta alegar, você tem que provar aquilo que você está alegando. Então, muitas vezes, o empregado foi lesionado, tem uma situação prática, teria em tese o direito de ingressar com a ação, ter a reparação da sua lesão, mas o que ocorre? Ele não tem provas. Ele não tem provas porque ele tem grande dificuldade na produção dessas provas. Vamos imaginar como exemplo casos de assédio sexual, assédio moral, discriminação. Muitas vezes,
todos esses comportamentos, eles são velados.